Oi, turma, bom dia, boa tarde. Bom dia para as turmas da manhã, boa tarde para as turmas da tarde. Hoje eu estarei falando do movimento Arcade no Brasil. Começa no século XVIII, assim como na Europa, 1768, segunda metade do século XVIII. O movimento Arcade também foi chamado de neoclassicismo, né? E ele teve publicações líricas, satíricas e sacras. O arcadismo ele nasceu na Europa no século XVIII, né? E aqui a obra dos Árcades brasileiros ela pode ser dividida, como eu já falei, em poesias líricas, satíricas e épicas, ok? O arcadismo ele teve muita influência do iluminismo, né? O iluminismo ele pregava as ideias, o raciocínio lógico. Então nós vamos ver aí, né? Olha aí, nós vamos ver que quem introduziu o arcadismo no Brasil foi Cláudio Manuel da Costa, o Gloucester Saturnio. Ele fora chamado assim, eles usavam pseudônimos, porque também foram participantes da Inconfidência Mineira, né? Foi um momento em que estava acontecendo o arcadismo no Brasil. Nós tivemos aí o momento da Inconfidência. Então nós temos aí o Gloucester Saturnio, que na literatura ele se escondia, ele usava esse pseudônimo, né, que foi o Cláudio Manuel da Costa, e o Tomás Antônio Gonzaga, que ganhou o apelido de Dirceu, pseudônimo de Dirceu, pela sua obra Marília de Dirceu, tá? Que nós vamos ver aí também. Bom, aí sai, o barroco acontece ainda na Bahia, né, onde o Brasil fora descoberto, mas já no arcadismo, o movimento cultural, sociocultural, ele vem para o Sudeste e tudo acontece na região de Vila Rica, que hoje é a chamada Ouro Preto, em Minas Gerais, tá? Então vamos mudar a página aqui. Eu dou preferência que vocês coloquem tudo isso no caderno, como eu fiz aqui para poder dar aula para vocês, né? Olha só. O arcadismo ele foi, como eu já havia dito, contemporâneo à Inconfidência e foi no momento do ciclo do ouro, né, historicamente falando. Os principais autores árcades foi Cláudio Manuel da Costa, o Gloucester Saturnio, foi Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu com as obras Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Tá? Gloucester Saturnio teve aí obras poéticas que introduziu o arcadismo no Brasil e uma obra muito conhecida também, Vila Rica. Aí nós temos aí Basílio da Gama com o Uruguai e Frei de Santa Rita Durão com a obra Caramuru, a descoberta do Brasil. E como características fundamentais, a razão sobre a emoção, quer dizer, já não tínhamos mais o muito emocional do barroco, até porque o arcadismo ele veio de encontro ao barroco, aos exageros barroco, ao rebuscamento barroco, influências total da Europa, né, das ideias europeias. Como eu já havia dito anteriormente, as inspirações iluministas, né, baseavam-se nos preceitos do iluminismo, do racionalismo, das ideias, da lógica, dos descobrimentos. O uso de pseudônimos, principalmente aqueles que participaram da Inconfidência, Tomás Antônio Gonzaga, que na literatura fora chamado Dirceu, nas cartas chilenas Critilo, e Gloucester Saturnio, que foi o Cláudio Manuel da Costa, chamado de Gloucester Saturnio na literatura, e como ele fora o destinatário das cartas chilenas, ele fora chamado de Doroteu. Tá? Então temos aí, ó, uso de termos em latim, inutilia truncae, jogue fora tudo que é inútil, a que eles se referiam ao barroco, fugere urbem, quer dizer, saia da vida urbana, procure, né, o interior, cidade pequena, né, a cidade que nos dá o bucolismo, né, cidade do pastoralismo. Carpe diem, viva o dia, como se o dia fosse o último dia da sua vida, viva cada dia como se fosse o último. Bucolismo, como eu acabei de falar, né, o clima bucólico, um clima pastoril, o homem do campo, então a fuga, fugare urbem, fuga do campo, fuga da cidade para o campo.
a valorização do racionalismo, o homem visto como Rousseau, né, dizia, um bom selvagem. O homem ele não nasce ruim, ele nasce bom, né, mas a vida o transforma. Pastoralismo, né, ligado ao campo, ao clima bucólico, o equilíbrio, um homem muito mais simples e equilibrado, o homem do arcadismo. Como eu já havia falado anteriormente, oposição completa ao barroco, opondo-se aos exageros barrocos e ao rebuscamento, já tínhamos falado sobre isso. Padrão de beleza greco-romana, então a retomada aos valores clássicos aí, né? A linguagem do arcadismo é uma linguagem bem escrita, porém mais simples do que a linguagem do barroco. Olha só, informações relevantes para a gente terminar isso aí. As cartas chilenas foram cartas satíricas, escritas em versos decassílabos. Eu coloco tudo aqui para vocês, tá? Com poemas brancos aí, onde eles criticavam ferrenhamente o governo de Minas Gerais, principalmente o governador das Minas Gerais, que fora chamado na carta como fanfarrão Minésio. Então nós vamos ver isso aí, né? Revelou aí, a carta revela um lado um tanto agressivo, mordaz, com alusões, fazendo alusões e usando aí, né, colocando máscaras nas pessoas. Então é isso, tá? O autor das cartas chilenas fora Tomás Antônio Gonzaga, como eu já havia dito, usou o pseudônimo de Critilo, e essas cartas eram destinadas a Cláudio Manuel da Costa, que nas cartas fora chamado de Doroteu. Então é isso aí, fazendo um resumo rápido.